Olá a todos, bem-vindos às nossas comemorações do 25 de Abril. Estamos a dar destaque a esta obra, estamos no capítulo 2 e nas prisões de Álvaro Cunhal. E vamos para a terceira prisão, 1949. Em meados de 40, o PCP praticamente não existe. A polícia política rejubila, convencida de que tinha dado a machadada final na organização comunista em Portugal. Puro engano. A amnistia dos centenários, decretada pelo governo, no seguimento da grande exposição do mundo português com que o regime comemora com brilho e entusiasmo o 8º centenário da nacionalidade, 1140, e o terceiro da restauração, 1640, irá libertar do Tarrafal um grupo de comunistas decididos a dar a vida por uma nova reorganização do partido. Álvaro Cunhal está nos 28 anos. Desde que fora libertado, em novembro, leva pela primeira vez uma vida normal. Quer trabalhar para se sustentar. É licenciado em Direito, mas não pretende estabelecer-se como advogado. Encontra emprego no Colégio Moderno, propriedade do republicano e oposicionista João Soares. O regime não consente que seja professor. Vai para regente de estudos do filho fundador da escola, Mário Soares, então com 16 anos, pouco dado aos deveres de estudante. Enquanto Cunhal leva uma vida ilegal, um punhado de militantes clandestinos do PCP, liderados por Júlio Fogaça, a maior parte deles libertados do Tarrafal pela amnistia dos centenários, trabalha na reorganização do partido. Este grupo, José Gregório, Militão Ribeiro, Manuel Guedes, Pires Jorge, Sério Vila Rodrigues, Américo Gonçalves de Sousa, está mandatado pela Organização Comunista Prisional do Tarrafal, sob a autoridade de Bento Gonçalves, para impor a redefinição política do PCP contra a direção em funções de Vasco de Carvalho, Francisco Sacavém e Cansado Gonçalves. O partido está dividido em dois, o tradicional e o reorganizado. A linha reorganizadora constitui uma direção política provisória a que se chama Secretariado Central, com Júlio Fogaça, Manuel Guedes e Militão Ribeiro. Cunhal, após um longo período de hesitação e duplicidade, escolhe o seu lado na guerra que divide o partido. Em finais de 1941, junta-se à linha de Júlio Fogaça em nome da salvação do PCP. Passa à clandestinidade com o pseudónimo Duarte. É pela primeira vez um funcionário do partido. Vai para o Porto controlar a Organização do Norte e de todo o aparelho de fronteira. Em agosto de 1942, a polícia política prende Júlio Fogaça, chefe e teorizador da reorganização do PCP. Na mesma casa são presos Pires Jorge, Pedro Soares e Dalila da Fonseca. Duarte substitui Fogaça no secretariado. É agora o mais importante dirigente dos comunistas portugueses e vai moldar o partido às suas ideias, ao seu caráter, à sua personalidade. O PCP renasce. As notícias da polícia política sobre a morte do partido eram afinal um tanto exageradas. Mas Cunhal vai confrontar-se com um opositor interno. Júlio Fogaça, libertado do Tarrafal pela amnistia comemorativa do final da guerra, defende, para derrubamento do regime, uma estratégia de alianças que conduza a uma linha unitária de oposição a que chama política de transição pacífica, em oposição à tese cunhalista da Revolução Nacional Democrática ou da via insurrecional. A linha de Fogaça é derrotada no Congresso, realizado na Lausanne em 1946. Cunhal consolida a sua posição interna. Continua no secretariado com José Gregório, Manuel Guedes e Militão Ribeiro, mas ainda não tem condições para ocupar o cargo de secretário-geral, vago desde a morte de Bento Gonçalves no Tarrafal, em setembro de 1942.
e não evita que Fogaça passe a integrar o Comitê Central. A polícia política, a PIDE, desde outubro de 1945, anda numa lufa-lufa. Desde 1942 que não consegue atingir o secretariado do PCP. As regras conspirativas comunistas eram mais eficazes. A PIDE alarga a rede de vigilância. Governadores civis, presidentes de câmaras, regedores, padres afetos ao regime, chefes locais da União Nacional, todos recebem instruções sobre o que deveriam denunciar como revelador de atividades comunistas. O cerco aos órgãos dirigentes do partido começa a apertar-se. A PIDE está cada vez mais perto. Em novembro de 1948, Álvaro Cunhal arrenda uma casa no Casal de Santo António, nos arredores do Luso. Faz-se passar pelo estudante Manuel Soares, como prova o bilhete de identidade falsificado, a precisar de bons ares. Está fraco e tem que estudar em sossego para acabar o curso. Paga 250 escudos de renda. Na mesma casa, com ele, instala-se Sofia Ferreira, Elvira. O secretariado do PCP está concentrado no centro do país. Cada dirigente com a sua casa clandestina. Álvaro Cunhal no Luso, José Gregório na Anadia, Manuel Guedes na Mialhada, Militão Ribeiro em Severo do Voga. O perigo espreita. O primeiro sinal vem a 10 de fevereiro de 1949, quando a casa onde Militão Ribeiro vive com Luísa Rodrigues é tomada de assalto. Militão consegue fugir. Acolhe-se na casa de Cunhal e de Sofia Ferreira, no Luso. Um vizinho da casa de Cunhal, ou a senhoria, não se sabe, acha estranho que o estudante não ponha os pés na rua durante o dia e só saia à noite, ao contrário dela, que só é vista durante o dia, e mesmo assim, fugazmente. A bisbilhotice chega aos ouvidos de um cacique local, José Feio, presidente do Conselho Vizinho de Águeda e morador no Luso. Feio não perde tempo. Avisa ao presidente da Câmara da Mialhada, Manuel dos Santos Lousada, que imediatamente põe a delegação da PIDE no Porto ao corrente da suspeita. Nesse mesmo dia, à noite, agentes da polícia política observam a casa. Voltam no outro dia de manhã. A PIDE não tem a menor dúvida de que se trata de uma casa clandestina do PCP. Os polícias só não sabem quem são os moradores. Dentro de poucas horas vão ficar a saber. A casa é tomada de assalto na madrugada de 25 de março por um numeroso número de agentes chefiados pelo chefe de brigada Jaime Gomes da Silva. A porta é arrombada. Cunhal, Militão e Sofia Ferreira ainda dormem. São levados para a sede da PIDE, no Porto. Menos de um mês depois, Cunhal e Militão são transferidos para a cadeia penitenciária de Lisboa. Estão doentes. A alimentação deficiente na vida arrastada da clandestinidade deixara marcas. São trancados nas células, isolados e incomunicáveis, sem um livro para ler, nem uma folha de papel ou um lápis para escrever. Cunhal arranca pedaços da cal da parede e escreve no chão. A lâmpada do teto da cela, acesa 24 horas por dia, não os deixa saber quando é noite ou dia e rouba-lhes o sono. As condições de reclusão melhoram um pouco para Álvaro Cunhal, 8 meses depois, quando é autorizado a ter material de escrita. O estado de saúde de Militão Ribeiro agrava-se todos os dias. Geme e grita. Morre na cadeia, vítima das cruéis condições da reclusão. Uma foto mostra o corpo em impressionante estado de subnutrição. A PIDE também tinha a intenção de eliminar Cunhal à força das provações carcerárias. E ele estava certo disso. Ainda na penitenciária, a aguardar julgamento, fez o inventário dos seus bens, como um testamento em carta que deixou à irmã
Eugénia. Aproxima-se o julgamento no Tribunal Plenária da Boa Hora. Cunhal dispensa o advogado oficioso e nomeia o pai, seu defensor. As audiências começam a 2 de maio de 1950 e prolongam-se até ao dia 9. Tem uma longa intervenção preparada e decorada na cadeia. Os juízes, Abreu Mesquita, Lucena Vasconcelos e Marcos do Carmo, dão-lhe todo o tempo. Nos primeiros 2 dias de julgamento, fala durante 12 horas. Cunhal não está a falar para os juízes, mas para a história. A sua defesa é uma acusação ao regime. Termina assim: então que se sentem os fascistas no banco dos réus, então que se sentem no banco dos réus os atuais governantes da nação e seu chefe, Salazar. É condenado a 4 anos e 6 meses de prisão celular ou, em alternativa, 6 anos e 9 meses de degredo. Segundo o relatório da PIDE, Cunhal levantou-se e disse: agradeço o belo esforço do Tribunal. O Ministério Público recorre do acórdão. O Supremo Tribunal agrava a condenação com medidas de segurança. Cunhal regressa à cela da penitenciária convencido de que não sairá vivo da cadeia. 9 anos depois, mandam-no para o Forte Peniche. Evade-se no domingo de 3 de janeiro de 1960.